1 João 3, 19 a 22 diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quais são aquelas situações que deixam você assim, irado, aborrecido, zangado? O que tira você do sério? Quais são aquelas circunstâncias que trazem insônia ao seu quarto? Grande parte da humanidade se irrita com uma facilidade enorme. Grande parte das pessoas que nós conhecemos, elas poderiam ser rotuladas de pavio curto, de pilha fraca. Não é por acaso que diariamente cresce a quantidade, ou melhor, a venda de tranquilizantes e ansiolíticos ao redor do mundo. Existem tranquilizantes que são produzidos pela indústria farmacêutica. São substâncias usadas para reduzir a ansiedade, o estresse, a insônia, tensão muscular, fadiga. E muitas dessas substâncias ajudam, inclusive, em várias condições neuróticas. Mas também existem aqueles tranquilizantes produzidos não pela indústria farmacêutica, mas tranquilizantes que nos vêm pelo correto exercício da fé cristã. Esses tranquilizantes, eles não precisam eliminar aqueles produzidos pela indústria farmacêutica. No entanto, eles podem ajudar nos resultados. Aliás, mais do que isso. Os tranquilizantes que nos vêm pela fé cristã, pelo correto uso da fé cristã, são tranquilizantes que podem dar até resultados mais duradouros. São tranquilizantes que podem fazer coisas que os sedativos de origem farmacêutica não conseguem. Esse texto aqui de 1 João diz que nós estamos o tempo todo diante de um debate interior do qual participam 3 personagens. O nosso coração, que funciona como um acusador, nós mesmos, que vivemos nos defendendo, e Deus, que é ali o juiz. E se nós não soubermos lidar corretamente com o juiz e com o acusador, nós viveremos diante do grande dilema que eu acho que grande parte da humanidade vive, que é o dilema da consciência pesada. O dilema do senso de culpa. E consciência pesada e senso de culpa são 2 elementos destruidores de quê? Da paz, da tranquilidade. E aí, para impedir que esse severo tribunal se reúna com frequência em nosso íntimo, que tribunal? O coração acusando, nós mesmos tentando nos defender e Deus como juiz. Para impedir que esse severo tribunal se reúna com frequência em nosso íntimo, diz João que só existe uma coisa a fazer:
acabar com os desvios de comportamento. Mas aí nós temos um problema, porque obedecer, como que é difícil obedecer? Como é complicado obedecer, nem sempre é fácil. Em algumas situações isso é complicadíssimo. Por exemplo, Pedro, ele não teria chorado amargamente se ele não tivesse negado a Jesus 3 vezes. Talvez Judas não teria chegado ao suicídio se o remorso do que ele fez com Cristo não tivesse corroendo ele por dentro. A mãe que bate no filho porque não pode bater no marido, e o marido que trai a esposa, ambos estão se expondo a um desgaste emocional que virá por causa de uma consciência pesada. Então, o que João está dizendo é assim, olha, vocês vivem aí tomando tranquilizantes produzidos pela indústria farmacêutica? Seria muito melhor vocês procurarem o tranquilizante, que é evitar os desvios de comportamento. Porque quem sai do rumo vai ter muita dor de cabeça, vai ter muito problema. Então João diz, vocês querem um ótimo sedativo? Consciência limpa e leve é um dos melhores ansiolíticos do mundo. Aí você vira para mim e fala assim, mas e aqueles que já estão com a consciência pesada e suja por causa de uma quantidade enorme de acusações que a vida, a própria consciência, Satanás fica lá o tempo todo cutucando? Aí a Bíblia nos oferece um outro tranquilizante. Primeiro a Bíblia diz assim, o melhor tranquilizante é viver sem desvio de comportamento. Viver de forma correta. Isso aí é excelente. Mas e aqueles que já se desviaram? E aqueles que já fizeram várias besteiras? Tem jeito? Tem. Olha o que diz aí 1 João, capítulo 2. Um capítulo antes desse, verso 1 e 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Qual é o outro tranquilizante? Confissão honesta. A confissão de qualquer desvio de comportamento, seguida de um retorno ao caminho correto, é um tranquilizante excelente. Ou seja, por meio da confissão, do reconhecimento do erro, o sujeito que errou o alvo por um momento, ele obtém não só o perdão, mas ele recebe, diz o texto, purificação pelos pecados. Ele não se sente mais sujo. Ele se vê completamente limpo da sua iniquidade. Então, perceba que o perdão aqui, ele não é algo imaginário, ele não é produto de pensamento positivo. Perdão para aquele que possui a consciência suja e está cheia de acusações, isso é real. Milhares de pessoas ao longo da história já experimentaram esse ansiolítico aqui. Esse tranquilizante da confissão de pecados. O adúltero Davi, o filho pródigo, a mulher pega em adultério, todos eles tiveram ao seu lado esse advogado citado aqui por João. Um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. É esse advogado que pode dizer assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe o que disse Davi quando experimentou esse tranquilizante da confissão de pecados? Ele disse assim, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos.
Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre das más intenções do seu coração. Então, quer viver uma vida em paz? Quer viver uma vida de paz? Ande pelos caminhos corretos do Senhor. Mas se acontecer de você se desviar, confesse, peça perdão, retorne. Esse é um tranquilizante muito forte para a gente viver em paz. E por fim, ainda existe um terceiro tranquilizante que a Bíblia nos mostra: o entendimento, a compreensão do caráter e da personalidade dos atributos de Deus. A Bíblia diz que quem não entende quem é Deus vive chafurdado e afundado em ansiedade. Ansiedade provoca tensão, fadiga, vários outros incômodos. Sabe-se que ansiedade prolongada pode levar o indivíduo a ter úlcera, colite, asma e doenças do coração. E se essa ansiedade for muito profunda, ela gera terror, depressão e se torna caso de psiquiatria. A ansiedade, ela pode ser racional ou irreal, dependendo daquilo que a produz. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus faz todos os esforços para acabar com a ansiedade. Ele diz assim: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai celestial as alimenta. Acaso não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram estas coisas. E de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que você tem aqui? Um tranquilizante que reduz e, se muito bem trabalhado, pode até acabar com a ansiedade. Que tranquilizante é esse? A certeza da providência de Deus. A certeza do nosso valor diante de Deus. Foi por estas certezas que homens de Deus na história, que foram atacados pela ansiedade, eles puderam dizer assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Foi por ter essa certeza de quem é Deus, do Deus providencial, daquele que manda a sua ajuda,
que um homem disse assim: não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Imagina como estava o coração de Abacuque diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quantos remédios ele tomaria se vivesse nos dias de hoje? Não sei. Porque ele tinha um ótimo ansiolítico. A crença no poder de Deus, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que dê tudo errado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Consciência limpa e leve, produzida pela obediência. Confissão de pecados, compreensão do caráter e dos atributos de Deus. Quem consegue unir esses três tranquilizantes produzidos pelo correto exercício da fé cristã, vai gastar muito menos dinheiro na farmácia. Pode ter certeza. Nós vamos passar ao momento da dedicação e eu queria convidar aqui à frente o Águida, junto com a família. Zé já está aqui. Hoje Sofia faz 15 anos. A gente vai orar e agradecer a Deus pela vida dela. As amigas que estão aí também podem vir. Nós vamos orar e agradecer a Deus por ela.